Eu acho que eu tô torta. Eu devo estar torta. Oi, gente, boa noite. Vamos começar a aula 2. Hoje a gente vai trabalhar com papéis do administrador. A gente vai falar especificamente de Mintzberg. Eu acho que o que é importante, a gente vai tentar hoje fazer a aula de uma maneira diferente. Continuem falando pra mim se tá tudo bem o áudio, como é que tá a imagem. Só que hoje eu vou gravar um pouquinho a tela do meu computador com um pouquinho daqui, a gente conversando, e a gente vai tentar fazer esse intercâmbio, porque eu não consegui deixar o projetor bacana hoje. Então vou avisando se fica tudo bem, se funciona, como é que vai, tá bom? Então bora pra telinha começar um pouquinho da aula. Gente, então quando a gente fala aqui de papéis do administrador, a gente vai falar basicamente de Mintzberg. Esse tal de Mintzberg, ele identifica 10 papéis específicos dos administradores dividido em 3 categorias. Então vamos lá, são 10 papéis dos administradores divididos em 3 categorias. Dessas 3 categorias são interpessoal, informacional e decisorial. Então é como o administrador, ele tem várias funções, e para que ele alcance as estratégias necessárias do planejar, organizar, dirigir e controlar, se você não entendeu, planejar, organizar, dirigir e controlar, que a gente falou lá na aula anterior, ele precisa permear essas 3 atividades, esses 3 papéis, tudo bem? Mas é importante a gente saber o que são esses tais desse papel, o que a gente entende por papel. Então vamos lá, olha só. Por papel, entende-se conjunto de expectativas da organização a respeito do comportamento de uma pessoa. Cada papel representa atividades que o administrador conduz para cumprir as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Ou seja, o que é esse tal desse papel? As organizações têm algumas expectativas com os administradores para que eles possam atingir algumas metas ou algumas ações ou algumas funções dentro da organização. Para que a gente consiga alcançar esse planejar, organizar, dirigir e controlar, se faz necessário ter alguns papéis, algumas ações que o Mintzberg subdividiu para a gente em outros 3 pilares. Tá bom, mas e daí? Bora lá. Os papéis interpessoais representam com outras pessoas e estão relacionados a habilidades humanas. Mostram como o administrador interage com as pessoas e influencia seus subordinados. Gente, é basicamente impossível você pensar em qualquer tipo de administrador que não interaja com o ser humano. Aliás, eu conversei com vocês em alguns momentos na sala de aula que ser administrador é interagir com pessoas. Você não consegue hoje nenhum tipo de trabalho que você não vai interagir com pessoas. Hoje nós estamos passando por este momento em que estamos fazendo reclusão social, cada um na sua casa, lá estamos aqui no nosso, cada um no seu próprio BBB, no seu mundo de BBB, e o que acontece? Tem que ter contato com as pessoas. Então você está em casa fazendo home office, você está em casa fazendo seu trabalho. Não é possível hoje pensar em um administrador, em um gestor que não vai interagir com as pessoas. Interação com as pessoas é fundamental para que o trabalho do gestor tenha sucesso, para que o trabalho do administrador tenha sucesso. A gente também tem o informacional. O informacional descreve as atividades para manter e desenvolver uma rede de informações. Um administrador, desculpem pela grafia de administrador, errou! No nível, eita, mais um! Ai, que burro, dá 0 para ele. Institucional, passa em média 75% do seu tempo trocando informações com outras pessoas dentro e fora. Tá demais essa digitação, hein? Dentro e fora das organizações. Mostram como o administrador intercambia e processa a informação. Não leve isso como fofoca.
Quando você está levantando informações, o que acontece? Você está necessariamente levantando informações para a tua organização, para o funcionamento, para o dia a dia, para o mercado. A gente trabalha muito com a parte interna e a parte externa e instituição. Então a gente trabalha com macro e micro ambiente. Essa parte que é macro organizacional, que é de macro ambiente, são as partes incontroláveis da instituição. Ou seja, dentro da sua organização você não consegue controlar fatores de política, fatores de leis, fatores legais. Você não consegue, por exemplo, fatores de saúde, pandemias. Então você não consegue controlar isso. Mas existem alguns aspectos dentro da tua organização que você consegue controlar. Você consegue controlar o produto novo, você consegue controlar o processo de fabricação, você consegue controlar a quantidade de produtos fabricados, você também consegue controlar as metas, você pode estipular as metas, você consegue controlar se essas metas estão sendo alcançadas ou não. Então, esse processo aqui de tomada de decisões, de tomada de informações, eles são fundamentais para saber para onde essa organização deve ir. Essa rede de contatos que você sabe, para quem você liga, com quem você fala, em qual momento, em qual forma, de onde eu posso conseguir essa notícia, onde eu posso conseguir essa certificação, com quem eu converso, é extremamente importante para o administrador. O administrador tem que ter aquela malemolência, aquele jeitinho tal de conseguir essas informações. E por fim, a gente tem o quê? Tem os papéis decisórios, envolver eventos e situações em que os administradores devem fazer uma escolha. Esses papéis requerem tanto habilidades humanas quanto conceituais. Mostram como o administrador utiliza a informação em suas decisões. Então, primeiro de tudo, volta lá, ele tinha um papel interpessoal, que é o papel de relacionamento com outras pessoas, relacionamento com o ser humano. Então, como é que eu me relaciono com eles? O meio de comunicação. Eu tenho um papel de como conseguir as informações e por meio das informações que eu consigo, a quantidade das informações que eu consigo, ou também com quem eu consigo informações ou quais as informações eu consigo, são fundamentais para a gente fazer o quê? Ter o processo decisório, o processo de tomada de decisões. E aí eu posso saber o que é que a gente vai fazer. Então, vamos pegar, eu sei que eu tô usando rotineiramente esse exemplo, mas eu acho ótimo, porque a gente tá trabalhando agora o estudo de caso perfeito. A gente tava muito sem informação, a gente não sabe para onde vai, o que acontece. Por quê? Se a gente tá passando por um processo de crise, a quantidade de informações que a gente tem, olha lá, a quantidade de informações que a gente tem, ela é muito pequena, não é o suficiente para que a gente consiga tomar decisões. Então, ou seja, quando que nós voltamos a ter aulas presenciais? A gente ainda não sabe essa informação, mas não é porque a organização ela não tem uma capacidade para definir isso. Não, porque depende de uma série de fatores macroambientais, de fatores que estão muito além do que a organização pode prever, do que a organização, na verdade, ela pode determinar. Uma previsão de tempo todo mundo pode fazer, ok? Agora, definir certamente quando nós voltamos, neste momento, talvez, estamos falando, hoje não seja possível definir com exatidão. É possível ter uma previsão, mas não exatidão. Porque as nossas decisões como administradores, como gestores, elas têm que estar muito bem pautadas na informação que nós temos. Beleza? Então, Mintzberg, vou voltar aqui um pouquinho. Olha só, Mintzberg vai identificar 10 papéis específicos do administrador, divididos em 3 categorias. Mas, Veridiana, só viu o que? As 3 categorias? Exatamente. As 3 categorias que nós temos são a interpessoal, informacional e a decisorial. Mas, a partir daí, acontece o quê? Nós temos aqui, dividido nesse painel, os interpessoais, ou seja, o papel interpessoal é como o administrador interage. Ele é subdividido em 3 grupos: representação, liderança e ligação. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre cada uma delas. Depois a gente tem os papéis informacionais. Os papéis informacionais são subdivididos em monitoração, disseminação
e porta-voz. E por fim, os papéis decisórios, que são divididos em empreendedor, solução de conflitos, alocação de recursos e negociação. Eu acho que aqui é muito importante deixar claro para vocês que o administrador, ele não tem apenas um papel por vez. Geralmente ele tem um papel que se sobressai a outro. Então, em algum momento ele está voltado muito mais para a categoria de decisório e menos para a categoria de interpessoal. Por quê? Eu falei com todas as pessoas que eu podia, eu peguei todas as informações necessárias, eu tive um papel constante interpessoal para falar o necessário, para conversar, mas neste momento eu tenho que ter um papel de decisão. E aí o papel de decisão, ele toma frente aos outros papéis. Não que um elimine o outro, tudo bem? Não é que um vai anular o outro. Eles vão sempre coexistir. Ao longo da carreira do administrador, do dia a dia. Às vezes no próprio dia ele teve um momento que ele teve que ter um papel muito forte interpessoal, e aí ele intercambiou pro decisório, intercambiou pro informacional, voltou pro decisório. Então o tempo inteiro ele tá ouvindo pessoas, falando com pessoas, ele tá arrumando as informações, verificando informações, recebendo informações, passando informações e logo na sequência tomando decisões com base nessas informações. O que a gente tem de papel interpessoal? O de representação. O de representação, o administrador age como representante da organização. Ele é a cara da organização, ele é o símbolo daquela organização. Então, não necessariamente ele tem que ser o gestor daquela empresa, mas sim a pessoa que representação. E quando eu penso naquela empresa, eu penso naquela pessoa. Então, por exemplo, quando você pensa em SBT, você pensa em Silvio Santos. Hoje o Silvio Santos, ele não é responsável pela gestão do SBT como um todo, mas eu continuo lembrando de Silvio Santos quando eu estou falando de SBT. Então, quando a gente fala de papel interpessoal, eu estou falando de representação, eu estou falando de quem é o símbolo, de quem simboliza aquela organização, e não necessariamente essa pessoa também é o gestor da organização. Papel de liderança é quem permeia todas as atividades do gerente, leva as pessoas a chegarem aos resultados. Esse sim, nem sempre ele é o rosto da organização, ou ele pode ser quem representa e quem gerencia, quem lidera a organização, mas não necessariamente. Mas esse papel de liderança é quem está lá todo dia acompanhando os resultados da equipe, todos os dias acompanhando o andamento do negócio, o gerenciamento da tua empresa. Ele faz o quê? Leva as pessoas a chegarem aos resultados. Então, só para a gente voltar. A representação, papel de representação, o interpessoal, de símbolo é quem representa a organização e não necessariamente é quem lidera a organização. O contrário acontece com a liderança. Liderança é quem está lá todos os dias nas atividades dos gerentes. Tá? Por fim, dentro do papel interpessoal, a gente tem o representante de ligação ou de teias de relacionamento. Esse ser humaninho é aquele que faz redes de contato, principalmente entre os pares. Essa é aquela pessoa que ela consegue se deslocar e ela consegue o tempo inteiro conseguir as informações, levantar as informações. Muitos dos nossos coordenadores, eles fazem parte desse processo de teia de relacionamento, porque é aquela pessoa que está no intermediário. Então, o que acontece? Ela obtém a informação dos vendedores e ela também obtém a informação de quem? Lá dos gestores, lá do topo da pirâmide. Então, ela consegue fazer muito bem essa teia de relacionamento, essa teia de informações. Ela consegue transitar muito bem por entre essas pessoas. Então ela faz o quê? Redes de contatos, principalmente entre os seus pares. Por fim, aqui acabou. Então nós temos os 3 papéis interpessoais. Quais são eles mesmo? De representação, de liderança e de ligação, tá? E aí nós vamos para os papéis informacionais, que são subdivididos em mais 3. A partir daí a gente já tem 6, são 10. Então, eu já tive os papéis de interpessoal e agora eu tenho os papéis informacionais. Os papéis informacionais, eles são subdivididos em 3, que são monitor, porta-voz e disseminação.
Quem faz o que aqui na fila do pão? O monitor recebe ou procura obter informações que lhe permitam entender o que se passa em sua organização. Monitora o ambiente. O monitor é aquela pessoa que, como o próprio nome já diz, ele monitora o ambiente. Então, ele não está tomando nenhuma decisão. O que ele está fazendo? Ele lê relatórios, ele dá uma olhada ali no ambiente, ele vê como é que as coisas estão acontecendo. Então, ele consegue verificar o dia a dia, ele consegue entender o que está se passando lá naquela organização. Então, muitas vezes, o líder, o seu gestor, você tem que ter um papel de monitor. Você tem que parar e observar muito mais, ficar muito mais atento àquelas informações do que já ir falando o que você acha. Você tem que observar e analisar aquele ambiente. O papel de disseminação, ele traz informação externa para dentro da organização e dá informação interna de um subordinado para o outro, partilha informações para o grupo. Então, o que ele faz? Como o nome também já diz, ele dissemina as informações. Essas informações, elas podem ser lá de fora da organização, em que a pessoa está trazendo para dentro da empresa. Lembra que eu falei que a empresa, ela está ali em volta por dois processos, um que é o macro e um que é o micro organizacional, macro e micro ambiente. Então, se eu tenho em macro ambiente coisas que são incontroláveis a mim, mas se eu tive acesso a essas informações, eu posso trazê-las, eu devo trazê-las para dentro da organização de tal modo que eu consiga fazer o quê? De tal modo que eu consiga utilizar essas informações. E além de tudo, eu posso estar dentro da minha própria organização, acabei de sair de uma reunião e eu vou disseminar essas informações provavelmente com o meu grupo. Então, eu acabei de sair de uma reunião com a liderança e a partir daí eu vou fazer o quê? Vou contar para todo mundo quais são os nossos próximos passos, quais são as nossas metas, o que a gente tem que fazer, o que deve ser feito. Por fim, o papel de porta-voz, ele traz informações de dentro da organização para o ambiente externo. O porta-voz, a gente lembra muito, a gente associa muito com aquelas imagens de filme, principalmente norte-americanos, que tem aquele palanque, que vai lá um porta-voz e vai noticiar alguma coisa. É isso, o porta-voz é quem traz a informação de dentro da empresa para o ambiente externo. Então, aconteceu uma grande tragédia. O que acontece? Eu vou lá e explico os acontecimentos, explico os fatos, explico o que está acontecendo. Vamos lá, chegando no último papel, que é o papel decisório. Nós temos 4 subdivisões aí. Essas subdivisões são empreendedor, solução de conflitos, alocação de recursos e negociação. Bora para o empreendedor. O empreendedor, a gente já está mais habituado ao nome, à expressão empreendedor. Ele é quem identifica oportunidades e implementa projetos. Mas, Veridiana, o empreendedor não é só aquela pessoa que está dentro da empresa? Não! E a gente também tem o intraempreendedor, que vocês vão estudar em algum momento, provavelmente agora que vocês estão tendo componente de empreendedorismo. O intraempreendedor é aquele empreendedor dentro das organizações. Então, ele consegue analisar ou enxergar várias possibilidades ou alternativas. Então, sabe aquele momento que a gente está numa situação que a gente não sabe muito bem o que fazer ou como resolver aquele determinado problema dentro da nossa empresa? O que acontece? A gente tem uma pessoa que geralmente tem uma visão mais estratégica, mais empreendedora, e ela consegue permear por lá e descobrir quais seriam os melhores caminhos ou as melhores alternativas para se resolver aquilo. Então, esse é um papel decisório de empreendedor. A gente também tem um papel decisório de solução de conflitos, que é moderador e negociador em crises e conflitos. Esse a gente sabe que ele é muito pouco usado nas empresas, leia com ironia, né? Porque as pessoas na empresa não brigam, não discutem, não tem problemas nenhum. Mas o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Boa sorte, pessoal! Boa sorte! Vamos lá! A gente sabe
sabe muito bem que brigas e discussões acontecem o tempo inteiro dentro das instituições. E o nosso gestor tem que ter um papel decisório na solução de conflitos. Parou. Para onde nós vamos? Para onde isso funciona? Não, você vai para cá, você faz aqui, e de vez em quando tem que ser, acabou. E vai ser assim e pronto. Ah, agora fui, tá decidido, fechou. A gente tem o de alocação de recursos. A alocação de recursos também é uma brigaiada só, gente, porque cada um acha que a sua área merece mais dinheiro do que a outra. Então o pessoal de marketing acha que eu preciso mais dinheiro do que o pessoal, sei lá, da produção, porque o produto é novo E não adianta vocês produzirem um monte de produtos, mas não ter dinheiro pra divulgação desse produto, e aí vai ficar tudo encalhado, não vai vender nada, depois vocês não vêm falar na minha orelha porque esse produto não vendeu, porque ficou encalhado. De inovação, acha que precisa de mais dinheiro, porque para inovar precisa de dinheiro, precisa de tempo, e aí o outro fala assim, mas esse povo não inova nunca, demora sempre, nunca sai o produto, por que vocês continuam dando dinheiro? A alocação de recursos é saber quem vai para quem. É como se você ganhasse um dinheiro e você tivesse que decidir dentro da sua família quem vai receber aquela quantidade de dinheiro. Não estarão todos satisfeitos o tempo inteiro. E aí vem isso. Ah, mas você quer que eu cumpra a minha meta como? Você não tem dinheiro para fazer isso? Você não tem dinheiro para dar combustível para os meus vendedores, se eu não tenho para dar uma lembrança para os meus principais clientes, como é que isso vai? Não tem, a gente vai alocando os recursos conforme as necessidades. E por fim, a gente tem o de negociação. Negociação com sindicatos, com clientes. A gente vai estudar sobre negociação e a negociação tem que estar muito forte, muito firme lá com os administradores. A gente tem que saber que numa negociação nem sempre a gente ganha. A maior parte das negociações, elas vão parar ali entre 50% para cada um, ou depende do poder que o teu cliente tem de barganha. Então você já passou por muitas situações em que você tem que baixar muito a tua comissão para poder vender aquele determinado produto, mas você nem sabe se aquilo lá era válido ou não para você naquele momento. Então a gente tem que trabalhar com a negociação, até onde eu posso ir, de lá eu não posso mais, e isso é importantíssimo para o administrador. Eu acho que a gente acabou daqui, deixa eu ver, acabou. O que eu ia falar para vocês agora, vou voltar para esse aqui, para esse slide, o que é importante a gente perceber. Já falei para vocês, vou reforçar isso, um administrador ao longo, às vezes, do seu dia, ele tem vários papéis, seja do interpessoal, seja do informacional, seja do decisório. Então, o que a gente está vendo agora com os nossos gestores públicos? A cada momento do dia, eles têm que tomar uma determinada decisão. Essa decisão, então, esse papel decisório, que pode ser tanto de empreendedor, de novos empreendimentos, novas possibilidades, se nós vamos montar áreas médicas ali no Pacaembu, o que nós vamos fazer, como é que a gente pode pegar de exemplos. Então tem que ter um papel informacional, o que é que está acontecendo com os outros países que estão dando certo. Então eu tô pegando a Alemanha como exemplo de um país que está tendo ações que estão minimizando as mortes no seu país. O que eu posso usar, o que eu consigo transformar e readequar para o nosso país? Isso é muito lindo, mas na prática isso envolve custo, isso envolve dinheiro, isso envolve tomadas de decisão. Então eu volto para os processos decisórios de que eu tenho que tomar, por exemplo, a alocação de recursos. Se eu vou usar recursos para a parte A, eu vou ter que provavelmente deslocar recursos para a parte B. Então o governo federal também tem que pensar de onde vêm esses recursos, para onde eles serão alocados. Esses são papéis de decisão que agradam a todo mundo? Não, muito pelo contrário. Quando o governador João Dória, ele vai lá no Palácio dos Bandeirantes e fala para todos os jornalistas, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo um papel de porta-voz. Então ele vai lá, fala sobre as medidas tomadas e ele conta o que aconteceu de dentro da nossa organização pública para o ambiente externo. Estou informando a comunidade, estou informando o Estado de quais serão
as ações. Só que ao longo do dia ele também já teve tomadas de decisões, ele também já teve que procurar informações, ele já teve que falar com os outros parceiros governadores e assim, consequentemente, ele teve que falar com o prefeito para unir, saber o que vai acontecer, o que nós podemos fazer, quais atitudes podem ser tomadas. Gente, estou parando por aqui a aula 2. A gente vem, não sei se essa semana ou a outra, com a aula 3. Não esquece também que você tem que deixar aqui o teu nome, a tua turma, e vamos achar uma hashtag, senão é que eu tô com mania, hashtag... deixa eu pensar, hashtag fique em casa, hashtag fique em casa, pronto, acho que essa é a melhor hashtag pro momento, tá bom? Beijo, deixa as dúvidas aí também, que aí eu vou respondendo pra vocês, ou manda pelo WhatsApp, ou manda por e-mail, beijo!